Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuarmos nossas conversas sobre linguagem e o momento que vivemos. Hoje vamos falar sobre dramaturgia, este assunto que gostamos por aqui. E hoje vamos falar sobre dramaturgia entre ensino e escrita, né? Entre ensino e o palco. A Gata veio participar junto com a gente aqui. Tem dias que elas aparecem. E aí, vamos conversar com Silvia Gomes, acho que é assim que fala, se perguntar para ela. Que, nossa, o óculos tá sujo. Que trabalha nesses dois âmbitos aí da dramaturgia, tanto no ensino quanto na prática. E estamos esperando para começar esta conversa. Ué. Será que não está aparecendo? Ah, chegou. Silvinha, como a chamamos, chegou. Vou pô-la na conversa. Oi, Silvinha. Paula, oi, bom dia. Bom dia, tudo Deu bom? certo? Fiquei com medo de não dar certo. Deu sim, é facinho de entrar. Bom dia. Bom, bom dia. Bom dia, Larissa Moussa e o Márcio Reif estão dando um bom dia pra gente também. Bom dia para Larissa, vocês. Márcio, bom dia. Que Bom, bom obrigada por você ver estar aqui, vocês. conversar. Vamos falar sobre o nosso tema, né? Que é dramaturgia, o ensino e a prática, e a escrita, né? E o palco, enfim. Queria começar, para a gente começar nossa conversa, Silvinha, que você falasse um pouco, na sua opinião, onde que essas duas questões, esses dois pontos aí da dramaturgia se tocam, né? O que tem de semelhante? Como é que você vê essa relação entre a escrita e a prática, né, digamos assim, da dramaturgia e o ensino dela? Ai, legal. Paula, eu queria antes dizer que eu estou super feliz de estar aqui, que eu te acompanho, tenho muito admiração pelo seu trabalho, por como você multiplica teatro e dramaturgia, né? E aí, quando você me chamou para falar sobre isso, fiquei pensando também muito nisso, assim, né? Que eu tenho a impressão de que tá trocando, assim, eu me sinto um pouco constrangida de dizer de dar aula, assim, porque eu não me sinto professora, sabe? Falo, não posso falar isso porque eu tive mestres tão grandes, assim, e mestres tão grandes que eu fico num lugar, assim mesmo, de me colocar como uma artista que está compartilhando procedimentos e práticas e leituras, sobretudo, né? Então, mas eu tenho uma sensação que eu ainda estou aprendendo a estar nesse lugar e cada dia é um novo aprendizado e que tá nesse lugar de encontro, né, de troca, de partilha, é um lugar tão ou mais radical do que escrever. Escrever uma peça, assim, porque é um lugar de criação muito grande, né? Porque é a mesma lógica de buscar referências e colocar ideias em combate, ideias e referências em choque, em combate, e criar alguma coisa a partir disso, né? Então, eu tenho essa sensação de que é muito parecido. E é um esgotamento parecido também de colocar essa energia de criação. Acho que é uma energia de criação, né? E pelo menos foi essa energia de criação que eu recebi da minha formação do Antunes Filho no CPT, que a gente compartilha, né? Com muito orgulho eu compartilho. E era um lugar muito de... Eu recebia... Era a sensação que eu tinha de estar recebendo essa criação. E de não receber regra, sabe? De estar num lugar assim... Como que a gente pode aprender a olhar para o mundo e estar nele com esse olhar de combate, de modelo antimodelo, de colocar tudo em perspectiva e tudo serve, tudo é material. Uhum. Será que Muito falhou um bom. pouco? Ó, tá falhando um pouquinho, mas tá dando
para ouvir bem. O Cal tá dando bom dia e o Osmar PSJ tá pondo um coraçãozinho aqui para você. Ah, o Osmar, o Renê, que entrou. Um beijo para eles. Silvinha, é bacana isso, né? Porque talvez quando a gente fale de aula de dramaturgia, né, de pedagogia, enfim, parece que não só de dramaturgia, mas de escrita, né? Tem até uma certa polêmica, o que se ensina, né? Se ensina alguém a escrever. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, o Roberto Bueno está dando bom dia também, e sobre essa questão, como a gente tinha lá no CPT também, né? Lá no curso de dramaturgia. Essa ideia não é exatamente de ensinar, né? É como você está falando. Queria que você aprofundasse um pouquinho mais. E como é que você faz, você que agora é coordenadora lá do British Council, né? Lá do SESI, como é que é levar, enfim, ter tido esse papel, né, de estar lá como mais um membro ali, né, do núcleo de dramaturgia, não exatamente uma aluna. Queria que você falasse um pouco disso. E agora está coordenando essa área aí lá no SESI. Como é que é essa passagem e o que fica, assim? Queria que você falasse um pouquinho mais aprofundadamente sobre essa ideia, né, de partilhar, enfim, não exatamente de ensinar, né, lato sensu, estrito sensu. Você sabe que você andou por aqueles corredores lá do Centro de Pesquisa Teatral, do CPT, e que tem uma frase que está lá até hoje, que é: arte não se ensina, arte se aprende, né? E eu tô com medo de estar falhando um pouco. Tá falhando para você? Tá dando como diz meu filho, tá dando uma bugadinha, mas tá bom. Tá dando A gente Você me tá avisa, acompanhando. senão eu passo pro 4G aqui, se der muito problema. Então, Tá assim, bom. Maria Júlia essa Pinheiro, frase... como você deu essa paradinha, eu ia por aqui que a Maria Júlia Pinheiro tá dizendo, vocês duas juntas, que alegria. A gente fica alegre com ela aqui. A Maria Júlia é uma grande dramaturga, poeta, sou muito fã dela também. Já veio aqui. E assim, então, assim, eu encaro esse lugar mesmo de troca, de partilha, como um lugar em que é uma via de a gente aprende, recebe tanto quanto coloca, né? Então, eu lembro do Antunes dizer isso, eu não sonego nada. Eu dou, né, esse lugar assim de... Eu aprendi que eu recebi demais dessa partilha e dou muito também. Quando eu tô nessa troca, eu levo tudo, porque tudo para mim, para escrever, tudo é material. Então, eu sou muito... esses encontros, assim, são muito contaminados pelo aquilo que eu estou pesquisando no momento. Então, vai mudando muito, assim, também. Se eu estou escrevendo uma peça, então aquelas pesquisas da peça entram. Então, de certa forma, eu tenho a impressão de que... vou usar a palavra da aula com constrangimento, mas da aula para mim me ajuda demais a ser dramaturga, a escrever, porque me obriga a pesquisar infinitamente e pesquisar me obriga a entrar em contato com outras vozes, outras leituras, outros modos de escrever dramaturgia. E entrar em contato com outros modos de escrever dramaturgia me faz repensar o meu jeito de escrever e estar atualizando isso. Então, é uma coisa que entrou na minha vida em 2017, essa coisa de começar a dar aula. Porque o Antunes me chamou em 2017, depois de passar lá muitos anos como aprendiz, né? Em 2017, ele me chamou para dar aula de dramaturgia para o CPTzinho, que é para os atores mesmo, né? Como que os atores, para criarem as cenas ali, eles poderiam se beneficiar do estudo da dramaturgia também. Além de outros estudos do corpo, voz e todos aqueles, né? Retórica, todos aqueles que já eram prática lá dentro, né? E eu falei, o Antunes está doido de me chamar para fazer isso. Acho que ele não está sabendo, mas eu preciso honrar esse convite, porque vem dele e ele me deu muito, e eu preciso honrar isso. E aí fui, e desde o início foi uma busca de... E foi muito louca essa transição, porque assim, é um jeito de tentar entender, você começa a entender a sua prática, né? Não sei se para você é assim também, como funciona para você, assim, mas você começa a falar... você começa a perceber que tipo de coisas te estimulam para escrever, que tipo de coisa você busca para estar sempre no exercício da escrita e continua, né,
que estímulos, que autoprovocação você tem que fazer. E aí essa autoprovocação você começa a partilhar e ganhar também na via oposta o modo como as pessoas escrevem, como elas se inspiram. Então você acaba ganhando demais. Acho que você ganha muito mais que partilha. Então, né? Então, e daí comecei a fazer esse exercício no Centro de Pesquisa Teatral, com o Emerson, ao lado do Emerson Danese, que você conhece também, que é um magnífico professor, assim, artista, professor. O Emerson me ensina. Eu falo para ele, Emerson, eu queria que você ficasse do meu lado, assim, todo dia, assim, porque a gente acabava indo para aula junto, assim. E era uma alegria para mim quando eu estou junto com o Emerson, porque ele entra com observações e ensinamentos meio mestre dos magos, assim. Acho o Emerson muito extraordinário. Aprendo demais com ele. Então, ganhei muito dessa troca. E aí, ganhei muito da Marici Salomão também, que também passou pelo Centro de Pesquisa Teatral, você sabe. E a Marici é uma outra mestra para mim, né? E aí, dei aula na SP Escola também. E depois surgiu a Marici me chamou para o SESI, para o Núcleo SESI, que agora é SESI, foi por muito tempo junto com o British Council. E aí entrei num ano, Paula, um ano que atípico para todos nós, né? Esse ano de tormento total, que esse ano de pandemia, que foi ano passado, né? O núcleo era para ter começado um tempo, sei lá, em março, mais ou menos, ele foi começar quase em agosto. Por todas as incertezas que todos nós vivemos juntos, né? De como vamos fazer isso, um modelo que sempre foi presencial e agora... Mas a gente batalhou muito para conseguir que ele voltasse, a gente conseguiu voltar e foi online. E a gente teve que repensar tudo, né? O meu modo mesmo, sempre estive em sala de aula presencial. E como fazer isso? Como fazer isso, dramaturgia, esse lugar tem uma troca tão quase corporal, né? Online e num ano de tanto tormento mental, tormentos físicos, etc. Então foi um desafio muito grande, mas eu acho que o mais legal foi assim, a gente repassar esse desafio para a turma, porque são 12 autores e autoras selecionados, né? E dizer, gente, estamos juntos, vamos dar a mão para fazer que isso aconteça. Porque isso acontecer é muito significativo, a gente não deixar que isso não aconteça. A gente fazer junto isso para que isso aconteça, que vai ser do jeito que a gente conseguir nesse ano, desse jeito, com menos tempo, mais rapidamente, online. A gente não encontrou até agora, foi tudo online. Ontem, aliás, foi o encontro de finalização, onde eles entregaram no altar lá da dramaturgia, entregaram seus textos finais e puseram no mundo, a gente leu os textos finais e agora o texto vai ser publicado mais para frente de cada um. E cada uma. Então, foi um esforço coletivo, um esforço que é de todo mundo. A gente está ali como mediadoras, eu e a Ângela que é a Ângela Ribeiro, que é a minha parceira ali, maravilhosa, que é uma pessoa que coloca todas as energias boas possíveis para que tudo aconteça. Eu sempre fico apavorada e a Ângela, vai dar tudo certo, muito bom ter a Ângela ao lado. Uma grande artista, muito sensível, fazendo a coisa acontecer. A Carol, Daniela Caroline, a Priscila também, a Ana, a Débora, toda a equipe do SESI batalhando muito para que isso acontecesse. E esse encontro acontecer num ano como esse significa a gente conseguir fazer que acontecesse. E aí a gente agora foi para a segunda edição, que eu tô, né? Porque o núcleo já tem mais de 10 anos, com um sistema, um método, exercícios, procedimentos muito concretizados, concebidos e idealizados magnificamente pela Marici Salomão. Tem um livro dela que chama Sala de Ensaio, que eu recomendo a todo mundo, que é um livro que traz muitos apontamentos, ensinamentos, exercícios, métodos, que me ensinou muito, um livro que me ensinou muito. A própria Marici, de acompanhar a aula dela, eu pedi, Marici, posso assistir suas aulas? Pude observar, né, o SESI com ela, fiquei acompanhando um ano antes, né, 2 anos antes mesmo, o núcleo junto dela e do César Augusto, que é o
também trabalhava junto com a Marici ali, e pude observar como eles construíram uma história tão sólida ali de procedimentos, exercícios, e como aquilo me ensinou demais também, e tentando levar à frente. Muito bom. Ó, Falei deixa muito, eu pôr né? um pouquinho para as Parei. pessoas. Não, é bom, é. Engraçado quando as pessoas vêm aqui e falam isso, eu digo, para isso que eu trouxe vocês, eu estou aqui todo dia, a gente quer ouvir vocês. Ó, Silvana Vasquez Valdívia está batendo palmas, o Daniel Reus está dando bom dia, a Belize Mofeoli, duas deusas numa mesma live, acho que o mundo não está acabando, não. Olha só, Silvinha. A Querida Belize Belize. foi integrante do núcleo esse ano, escreveu um texto lindo chamado Pangeia, muito lindo. Uhum. Você falou um pouco antes, né, e falando também da sua experiência lá no CPT e tal, de que tudo, né, todo, digamos assim, tecido do mundo pode ser posto na dramaturgia, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para o texto, tem que puxar alguns fios, né? Esse tudo também deixa a gente um pouco, né, assim, siderado, digamos, você fica, para onde eu vou? Como é que é? Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que é esse começo? E é bacana isso que você disse também, né? Quando a gente está dando aula, é um pouco essa dialética, né? Você também vê o começo dos outros, você também vê como eles fazem, e ao mesmo tempo você traz a sua, então isso também você vai ganhando repertório, né? Mas para você, como é que é esse começo, assim, Silvinha? Como é que é puxar esse fio de tudo, desse tecido do mundo, para poder escrever? Como é que essas coisas se dão, né? Assim, e só para pôr que o André Cortez está dando bom dia, Paula, amo ouvir a Silvinha. falhou um Diga. pouquinho aí, agora voltou. Se falhar, me fala de novo. Pra gente não falhar. Mas, tá. Uhum. Mas isso que você falou é muito interessante, porque assim, é uma angústia total, é de fato isso. Não é que pode tudo, né? E, aliás, essa liberdade do teatro, que esse lugar assim, meu Deus, eu tô num grande abismo, deserto, floresta, sei lá o quê, numa floresta muito densa e posso pegar tudo, todas as espécies que tem aqui, né? A meu serviço para onde eu vou. É muito angustiante essa sensação de liberdade, de poder tudo. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que a Marici Salomão fala, que eu acho muito bonito, que é quando você começa a escrever, você colocar-se em estado. Colocar-se em estado é abrir e se colocar atento para tudo que tudo oferece, assim, que as coisas começam a funcionar, colocar as coisas para funcionar a seu favor, de certa forma, assim, né? Então, quando eu digo assim, tudo pode entrar, assim, com o tempo, e isso foi com o tempo mesmo, eu percebi que eu quebro uma xícara e às vezes eu tô com dificuldade de escrever uma cena, paralisei, aí outro dia aconteceu isso. Quebrei uma xícara. Eu falei, como eu posso? Eu me lancei esse desafio a mim mesma. Como eu posso usar esse ato de quebrar essa xícara, essa presença agora dessa xícara quebrada, como cena nessa peça que eu estava escrevendo? E me lancei esse desafio e usei e tal. Não necessariamente que fica bom, às vezes joga-se fora muita coisa. No entanto, é mais nesse sentido, assim, de começar a perceber e se valer de tudo, assim, sabe? Tudo que sente, respira, afa, pode entrar. Mas esse tudo precisa, assim, de método. Há método nessa loucura. Precisa de uma linha, certamente. E um filtro, né? E eu acho que esse filtro talvez seja sempre lembrar, e aí isso é uma coisa que comecei com o tempo a me provocar a perceber, assim, qual é a pergunta dessa obra, desse texto, né? Sobre que pulsão move este texto, que pulsão desloca esse texto. E aí sempre tentar voltar para essa pergunta ou para essa pulsão como forma de não se perder na floresta densa, né? De falar, olha, isso aqui é legal, mas não pertence a isto. Ou, às vezes, passar por coisas que não pertencem necessariamente àquilo, como ponte, e não como porto, né? Aquilo foi uma passagem que precisou estar ali até para construir a ponte, para depois ser explodida, essa ponte, sei lá. Então... mas precisa sim, eu acho que eu me perco muito. Eu já cheguei a fazer outros textos que não tinham nada a ver, porque eu começo tudo pode entrar e
eu fico, às vezes, desorientada com tudo e preciso, às vezes, fazer um exercício. Tem um momento que eu faço um exercício de fazer. Agora eu vou cortar e vou pegar isso aqui e ver o que precisa ficar mesmo, assim. Aí é um segundo exercício, né? É um exercício de filtro e de quase racional mesmo, mas que eu acho que para mim funciona em um segundo momento. Cada um escreve de um jeito, certamente. Tem gente que faz cronograma, põe na parede, eu vou daqui para lá e tem aquele gráfico incrível que eu admiro, mas para mim não funciona assim. Funciona tipo Você sabe que eu floresta. achei que Floresta de Macbeth, vai andando. Do Lear, na verdade, estou confundindo os Shakespeare aqui. Ó, isso que você está falando é engraçado porque eu conversei com muita gente aqui, vai fazer quase um ano, né? Muitos autores e tal. Só 2 disseram que trabalham assim. Eu achei que eles nem existiam, mas parece que sim. De fazer, de saber para onde vai, de fazer todo um mapa antes de ir para lá e tal. Então, eles existem, mas são pouquíssimos, né? Acho que o que você está Sim, falando um pouco aqui é se jogar, né, como você falou, nessa floresta, nessa ponte, enfim, e depois, num segundo momento, e olhando um pouco o que você tem na mão. Você está falando um pouco da reescrita, né? Desse poder da reescrita, é isso? Da importância de depois você saber até o que você tem na mão, uma coisa é o que está na cabeça, né? Outra coisa é aquilo que você vai ver no papel. É um pouco isso, Silvinha? sim, isso também, esse poder de olhar para a reescrita, esse poder de olhar para a síntese, né? Eu acho que teatro tem muito a ver com síntese. E acho que também é um lugar que tem um momento que é um momento estrutural mesmo. Eu, eu acho, eu não sei se também porque eu sou jornalista durante muito tempo, cobri arquitetura, eu vejo muito que a dramaturgia tem muito a ver com a arquitetura no sentido de pensar como comparação, sei lá, metáfora, a arquitetura como uma estrutura mesmo, que tem vigas, que tem pilares, que tem lajes e, sabe, assim, de olhar para esse lugar e de fazer esse percurso, né? Acho que o Sarrazaki que fala isso, né? Aquele teórico francês, assim, de que falhou um pouco? De Tá dando umas falhadinhas, mas tá ok, assim, estamos bem. Tá bom. Só dá umas puladinhas um pouquinho. De criar, de a dramaturgia ser como esse espaço que você constrói, onde você pode circular, você pode entrar em portas, sair de portas, abrir janelas, fechar janelas. Então, tem um momento que eu fico bem racional também, que é um momento que é esse momento estrutural, de pensar assim, que imagens este texto elege, que metáforas esse texto elege, que estrutura este texto compõe. E essas imagens, elas fazem sentido na medida em que elas são reiteradas, elas são aproveitadas, ou elas aparecem uma vez como um fetiche do texto, ou elas são estruturais, né? Entender tudo. E aí, quando eu falo dramaturgia, eu olho para esse lugar da síntese, é entender que na dramaturgia tudo tem uma grande importância, né? Se você usa uma imagem aqui, ela precisa ser estrutural. Se você usa evoca, enfim, signos e imagens, quando a gente olha para textos, mesmo textos que são muito abertos, performativos, etc., quando eles mostram essa estrutura, eles elegem uma imagem, vão construindo e costurando essa imagem até o final, esses significados que motivaram aquela obra. Então, eu acho que também dramaturgia é reiteração de signos, imagens e essa construção estrutural mesmo. Uhum. Muito bom. Ó, temos algumas perguntas aqui. O Marco Nicolato está dando bom dia. Bom dia. E minha Belize, linda poder aprender e trocar com você, amada. E ela fez uma pergunta. É de caso pensado ou ocorre do protagonismo feminino ser tão recorrente nas suas peças, porque assim brotam em você? A Belize está perguntando. E a Silvana Vasques Valdívia, esta live é como uma aula com Silvinha. E a Lígia Souza, querida, que encontro bonito. Ah, que delícia. Um beijo para Vai ter todos. mais coisa. Tá bom. Diga. Belize. Então,
eu nunca parei para falar, estou escrevendo, só vou escrever mulheres, protagonistas mulheres. Mas aconteceu, assim, foi acontecendo naturalmente. Quando eu percebi, de fato eram. E eu acho que talvez porque eu comecei a escrever teatro, porque eu comecei a fazer teatro como atriz. E aí eu pensava, eu queria escrever para minha geração, escrever personagens para as mulheres que eu vejo, que eu admiro e para elas fazerem. Logo eu percebi que eu não tinha vocação para ser atriz, mas assim, e a minha vocação, eu acho que o bonito do teatro é isso, que você percebe, ele te recebe onde você tem a vocação, né? Ele fala, pode vir, Bonito. sabe fazer o quê? É escrever? Pode vir, vem. É luz? Pode vir, tem para todo mundo. Então, eu acho Eu magnífico pensei isso. assim, mas é bonito, bonito, né? Às vezes você entra por uma porta que não é exatamente aquela, normalmente é o da representação, né? Acho que todas nós, assim. Sim, exato. E daí, quando eu vi, já estava escrevendo mulheres e com o tempo tornou-se uma questão, sim, com a consciência da prática e com a consciência de que a escrita de mulheres sofre de um apagamento, principalmente as mulheres negras, sofre um apagamento com o tempo. A gente olha para a história, a gente comprova isso, né? De como os créditos vão sendo apagados, de repente vão ficando ao largo, no asfalto dos séculos ali. E se a gente não voltar a elas, se a gente não louvá-las e lembrá-las, a gente precisa estar sempre fazendo esse exercício. Por isso que eu falo para você, Paula, que eu admiro muito o seu trabalho, que você está sempre fazendo isso, de multiplicar e lembrar e falar. Então, assim, por que eu estou falando isso? Com o tempo eu percebi, com a maior consciência da coisa e da prática e de como funciona a máquina, de que era, sim, importante que eu defendesse essas protagonistas femininas e que, de certa forma, elas falam também desse lugar e não posso negar que tudo que eu escrevo, eu procuro um lugar coletivo, sempre, antes de tudo. Como isso que eu estou escrevendo, ele dialoga com o coletivo, que, de certa forma, o que ele fala como sintoma do coletivo para além do meu umbigo? Por que No sentido só para entender melhor, no sentido do que está acontecendo naquele momento, como é que ele dialoga com o momento histórico, social, Sim, político, nesse sentido? nesse sentido, assim, por que esse texto que eu estou escrevendo, ele fala do coletivo para além do meu umbigo também, sabe? Apesar do nosso umbigo também ser sintoma do coletivo, né? Claro. Né? Mas, assim, fico preocupada pensando sempre isso. E daí, nem sei, me perdi. Porque eu... Tudo bem. Na verdade, você estava falando um pouco desse protagonismo feminino nas suas peças, né? A Belize perguntou. E ela também está perguntando do livro de crônicas e contos, se sai ou não. Eu adoro seus textos poéticos sobre o cotidiano. Pereira Michel, que honra em ouvi-las. O Marco Nicolato, parabéns, enriquecedoras reflexões sobre a construção dramatúrgica. Acho que você pode responder a da Belize, depois eu leio mais. Não, e aí com o tempo percebi que eram sim protagonistas. E não posso negar que tudo que eu escrevo, apesar de buscar esse coletivo, mas parte deste corpo. Corpo de uma mulher, 1,50 m, 42 anos. Também? Eu 1,52 m. Uai, é altíssima. Perto de mim, é altíssima. Quem dera 2 centímetros. 2 centímetros, altíssima. Muito. Bom, então, como negar que isso, né? Não negar que parte deste corpo, neste tempo, neste contexto. Então, aceitar isso e falar disso, né? Mas sem deixar de entender isso como sintoma de um tempo, um sintoma coletivo também, né? Uhum. A Belize perguntou dos seus livros de crônicas ou contos. Ela disse que gosta muito de ver seu olhar poético sobre o mundo. Ela disse se vai sair esse livro ou não. Ué, Belize, tem que me ajudar, então, com isso, que você já publicou vários livros. Então, eu não estou sabendo muitos caminhos, eu tenho que ter coragem, assim, para me aventurar nisso. Mas eu acho que a pandemia, não sei quanto a você, Paula, eu queria até te ouvir sobre isso, Belize, também quem escreve. Se mudou alguma coisa na escrita de vocês, assim, porque para mim,
assim, não acho que a humanidade vai melhorar por causa, né, nada disso, mas assim, para mim deu uma urgência muito grande da escrita, assim, no sentido de que eu comecei a escrever outras coisas também. Eu já escrevi outras coisas, mas com mais frequência, sei lá. Comecei a escrever coisas engraçadas que eu escrevia menos. Foi muito louco isso. As coisas Uhum. engraçadas. Falei, gente, por que ficou engraçado? Acho que é um desespero, né? A gente vai para o lado Patético, né? oposto, Talvez. né? Talvez Talvez o patético, né, da é, situação. Eu fiquei bem paralisada, na verdade. Assim, bem, bem difícil. Mas a poesia, eu acho que é uma linguagem que, conversando com as pessoas aqui, eu acho que todo mundo leu muita poesia, escreve, mas poesia, acho que tem algo aí dessa forma de escrita que dá um pouco de sustentação nesse momento, pelo que eu estou sentindo. O sim. Cal está perguntando, quando você diz imagens, é porque você escreve visualizando as possibilidades das cenas com as personagens? Acho que você falou dessa questão de ter imagem, né? A dramaturgia é um gênero literário bastante imagético, né? Como é que é essa questão da imagem para você? Sim, eu acho que não é necessariamente. É também visualizando a cena, mas é também você pensar assim, imagem no sentido de metáfora, assim, que signos e metáforas o seu texto, com que signos e metáforas ele lida, né? E aí, uma das coisas que eu acho que frutificam muito para escrever é você montar um painel de imagens mesmo, um painel de referências visuais. Eu lembro o Antunes faz isso tão magnificamente, que você chega ali na sala de ensaio, tem aquele painel de vários, às vezes um pintor só, porque aquele pintor guia aquela obra, ou às vezes vários pintores tratando do tema em comum, que é o tema pulsão daquela peça dele, que era o tema pulsão daquela peça dele. Então, assim, montar esse painel de imagens que dialogue com a pulsão do seu texto, com aquilo que você está escrevendo, ajuda muito. E como transformar aquela imagem? Às vezes uma imagem vira um personagem, às vezes uma imagem, né, vira uma cena. Então, quando eu digo imagem, eu estou tentando ampliar a ideia de imagem para algo que vira até ação, sabe? Que na verdade, estou tentando falar sobre uma reiteração, né? Que pilar? Qual é o pilar do seu texto, né? Ele fala sobre o quê? Que imagem forte e poderosa você está querendo discutir, né? Como proposta ali. Então, é mais nesse sentido. E vou dar um exemplo, por exemplo, Neste Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, que é uma penúltima peça que eu escrevi. Eu vi lá no MASP, naquele palco enorme. Eu vi lá no MASP, naquele palco enorme. E daí tinha uma das imagens que me inspirou foi a imagem de um farol. Eu esqueci o nome do farol, mas eu acho que ele é na França. Que é uma foto emblemática que ganhou prêmios de fotografia, inclusive, que é o farol que o oceano tá muito agitado, assim, com ondas gigantescas, quase engolindo o farol. E tem um ser humano lá em cima. E você vê aquela imagem, aquele farol gigantesco quase sendo engolido, e aquele ser humano solitário lá em cima. Eu falei, gente, ser humano, o que vai acontecer com ele, né? Essa ideia dessa iminência. Eu achei essa imagem muito poderosa. Essa imagem alimentou o Neste Mundo Louco, a peça Neste Mundo Louco, Nessa Noite Brilhante, como texto, quando diz quando primeiro alimentou como personagem, que virou a personagem da Vigia, que é essa figura que ilumina essa noite. E é essa figura que passou por séculos resistindo às tempestades mais violentas. E também virou frase quando ela dialoga com os bastidores, a coxia, a técnica que está fazendo a luz e tal, e diz, eu preciso que você coloque aqui agora uma luz de farol. A luz mais forte que você conseguir, uma luz de farol. Então, assim, é nesse lugar, assim, de tentar buscar uma imagem e ver como ela pode se desdobrar em personagem, em ação, em fala, em tudo, sabe? Buscar essa unidade, não no sentido de unidade de peça com unidade, mas no sentido de unidade temática e de pulsão para aquilo que você está escrevendo.
Uhum. Acho que eu confundi a peça que eu vi no máximo, não é Ah, essa, né? era outra, É a era anterior, Marte. na verdade, É, desculpa. Confundi as peças. O Denizete Pazzi está dizendo, é sempre um aprendizado muito grande ouvir Silvia Gomes. A opa. Arte Adereza está te dando um oizinho. E a Maria Júlia Pinheiro, haha, eu acho você engraçada sempre, Silvinha. Seus textos têm um humor muito seu, é verdade. E o Osmar, TSJ, Silvinha tem o dom de eclodir Big Bangs dentro da gente, Olha, olha. arrasei, hein, Osmar? O Só. Osmar tá fazendo uma peça que eu escrevi também, lá dentro do CPT ainda, em 2019. Então é um grande ator, sou muito fã do Osmar. Escreve também. Eu queria te perguntar um pouco assim, o que para você, Silvinha, tem, digamos, de especificidade na dramaturgia, né? Hoje a gente está, acho que a maior parte das pessoas que vieram aqui falaram um pouco dessa falta, digamos aí, de contorno entre os diversos gêneros, né? Lembrando que a dramaturgia também é um gênero literário, pode não ser feita assim de Sim. muito jeito de dramaturgia, mas também né? Também Que dá para bom que você pensar falou nela, isso. né? Sim, Porque parece que não, ela pode, né? Por isso é. que ela fica, enfim, essa dramaturgia que está nos livros, enfim, né? Que a gente pode pegar com a mão, enfim, tem várias possibilidades, mas essa é uma. Como é que é para você essa especificidade da dramaturgia? Por mais que, lógico, né? Podemos pegar qualquer coisa, pôr no palco, essas coisas todas que se diz, mas o que tem aí, né? Quando a gente fala de dramaturgia, a gente está falando do quê? Que texto, o que tem nela, assim, que você olha e fala, isso aqui é dramaturgia, ou enfim, tem isso? Como é que você enxerga essa questão? Essa questão é tão difícil, né? Porque teatralidade é uma coisa tão difícil de definir, né? A gente sabe quando está diante dela, mas eu pelo menos, tenho dificuldade em definir, assim. No entanto, eu acho que tem uma coisa que o Antunes fala mesmo, que dramaturgia é vibração. O texto tem que vibrar, no sentido de que realmente tem um movimento, né? Um caminho que se percorre e um jogo, né? Eu acho que escrever dramaturgia está pensando nesse jogo. E esse jogo pode se dar de muitas formas, né? Existem textos que são fluxos de linguagem absolutos, como Coutts, por exemplo, mas que você lê aquilo e você fala, como é que isso tem teatralidade? Como é possível que isso tenha teatralidade? Mas tem teatralidade por quê? E aí é uma coisa que você identifica, que vibra, né? Sangra. Sangra, tem carne, tem corpo. Eu acho que tem a ver com essa corporalidade, com esse concreto que o teatro tem, desse corpo e desse jogo que joga com quem está ali presencialmente. Agora a gente está vivendo essa pandemia, a gente está escrevendo para novos jeitos, tentando achar novos jeitos de continuar elaborando a angústia que a gente tem, não importa como. No entanto, essa presença e esse jogo, quando você consegue, você vê na cena, você fala, ai, tá aí, tem, né? Então, eu acho que tem muito a ver com esse movimento que às vezes pode... E hoje a dramaturgia pode ser tantas coisas, né? Desde o modo dramático, tradicional, até o performativo, que resquícios ele mantém, né? Desse jogo, desse conflito. Eu acho que também a ideia de conflito, de alguma forma, ela está presente no teatro como pelo conflito que você dá o salto, né? Você consegue se movimentar. É meio degrau que você se apoia para se movimentar, né? Então, de certa forma, por exemplo, mesmo que esse conflito seja interno, mas de alguma forma ele move aquele personagem, mesmo que esse conflito seja, mesmo que os personagens estejam totalmente dissolvidos, ainda há falas que são emitidas em choque, por exemplo. Então, não sei, assim, não sei se eu sei definir exatamente, mas eu acho que tem a ver com movimento, vibração, choque, conflito, ainda que esses conceitos estejam super dissolvidos já. Mesmo esgarçados ou em outras, digamos assim, colocados de outra forma, não necessariamente na forma tradicional, Sim. dramática, no sentido de ter narrativa, começo, meio e fim. Não é essa a necessidade do que você está dizendo, na verdade. Pode ser, que não tem problema nenhum, ninguém vai preso por isso. Ninguém vai preso, Mas, de né? jeito nenhum. Mas pode ser também de uma outra forma, mas é essa vibração que você está falando, né? Que tem que, de alguma forma, tá ali. É bonito esse Sim, jeito de pensar a dramaturgia, é bonito. Ó, sim. a Belize está dizendo
Belize conversando bastante com a gente, muito bom. O Cal falou grato por você ter respondido a pergunta dele. E ela disse, esse exercício de pesquisar imagens que aprendi com você me ajudou demais para a escrita da Pangeia Mulher. Eram signos antes de ser texto. Dá um bom mental. Dá um boom mental, ela está dizendo. E o Michel Pereira, quando escrevo, me vem muitas imagens de encenação. Como resolver isso na dramaturgia? Essa é uma questão boa, né, Silvinha, por conta também dessa questão aí, né, na hora que você escreve, como é que aquilo vai para o palco, se você não está ali, quanto o diretor pode ou não pode mexer, como é que você vê, acho que essas duas questões, acho que você pode colocar elas juntas para a gente, como é que você lida com isso, e essa questão que ele colocou, né, do quanto você, digamos, acaba dirigindo ou não essa dramaturgia no papel. Dirigindo ou não. Olha, Né? isso é um eterno conflito, Michel, não tem muita resposta para isso, tem gente, por exemplo... Tem gente que abomina a rubrica, né? E essa coisa desse direcionamento, escreve totalmente, alguns autores contemporâneos escrevem sem rubrica, sem nem nome de personagem já. Vou só pedir para você fazer, para você explicar para quem não é do teatro, assim, como é que você diria o que é uma rubrica? Assim, como é que você define? Bom, a rubrica são as orientações que você coloca ali de, por exemplo... quando a cena abre, o palco está no escuro. Ou fulano entra, né? Então, a gente tem desde as rubricas mais tradicionais, que a gente lê nos textos mais antigos, que era fulano entra pela direita, responde nervoso, não sei o quê, até hoje que a gente vê textos absolutamente sem essas indicações, até textos que trabalham e eu gosto muito desse, por exemplo, a Michelle Ferreira faz muito isso, e outros, o Marco Antônio de la Parra, que colocam rubricas que são poéticas, por exemplo. Nelson, né, fazia muito isso também, né? Até cursos que fazem, que pegam só as rubricas do Nelson Rodrigues. Né? Por exemplo. Brincava muito com elas. Ou rubricas como o Marco Antônio tem uma que eu gosto muito, que é tipo assim, roupa secando no varal. Então, não necessariamente aquilo vai indicar né, um movimento do personagem, uma cena que muda, mas aquilo pode ser usado como pela direção, às vezes falado, algum narrador fala, o próprio personagem manifesta isso, ou aquilo é usado como atmosfera, enfim, mil jeitos de fazer. Então, Michel, eu acho que se você visualiza muito a sua cena, eu acho que a gente tem que seguir as nossas obsessões. Isso eu acho, quando a gente está escrevendo, vai atrás das suas obsessões. Pelo menos aí, né, Silvinha? Aí a gente pode. Não sou eu que vou te falar o que você pode fazer se você é um artista, assim. Eu acho que um artista tem, assim, vai falar o que eu vou fazer, você vai pôr o que sua obsessão pede ali, você acha que aquilo é importante para comunicar aquele texto que você escreveu. Então, escreve agora sem tirania também, né? Porque teatro é uma arte coletiva, é uma arte que ela é resultado da soma de muitos universos e repertórios. Então, isso que eu acho mais bonito. É uma obra que você nunca poderia fazer sozinho, por isso que ela explode em tantos lugares, de tantos significados. E eu lembro de uma vez, só para te dar um exemplo, Michel, que é o seguinte, eu escrevi a Marte, essa peça que a Paula falou, e o Antunes leu. Ele falou, eu gostei muito, mas tá querendo dirigir? Ficou bravo comigo assim, porque eu tinha feito muitas rubricas, orientações de tal. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso desde então e tenho escrito cada vez menos rubricas, menos orientações. Tenho caminhado para isso, mas tem horas que você tem uma coisa muito nítida, né? E que aquilo é um jeito um modo de contar também. Aquilo também é dramaturgia, aquilo também é texto, de certa forma. Então, se aquilo é importante para contar, eu acho que você tem que colocar. E aí arruma um jeito lindo de colocar. Né? Mas aí, quando isso vai ser transposto para o palco, né? Lembrando também que é difícil, a Lígia, não sei se está aqui ainda, ela fala muito disso de um jeito muito bonito, assim, de como a dramaturgia, ela até fala da dramaturgia ter uma espacialidade diferente no papel para ela poder dar conta, inclusive, dessas imagens que a gente vai dentro no próprio papel. Para o dramaturgo se sentir, digamos aí, contemplado, criando esse espaço que é dele, que é como se fosse este momento, né? Não sei se é muito isso, se eu estou falando errado, se a Lígia estiver aí, me corrija, mas é um pouco isso, porque quando isso vai ser transposto, aí já é outra...
outro Aí, mundo, né? Como é que você vivencia isso, Silvinha? Como é que foi esse processo? Você tá lá, você vai nos ensaios, quando dá, imagino que você já tenha vivido vários processos diferentes, mas grosso modo, como é que você enxerga isso? E se com o tempo isso vai ficando mais fácil ou não? Como é que é essa questão sua com o palco? olha, não é fácil. Um dia eu vi a Maria Chu, maravilhosa dramaturga, falando isso. Olha, que ela é tranquila, alguma coisa isso, que, olha, o que eu escrevi tá aqui, né? Tá aqui. É esse o trabalho que eu fiz. E eu não sei se eu tenho essa calma de... Porque os meus textos, eles têm uma característica, assim, que se eles forem feitos de um modo muito dramático ou melodramático, fica... vai para um lugar que perde o fluxo, sabe? Pode perder o fluxo. Esse humor um pouco que a Maria É, Júlia falou. Tem algo, e aí algo pode ali, ficar parecendo que algo ali diferente. e aí pode ficar parecendo que é outra coisa, sabe? Então tem um tônus específico, assim, que às vezes eu já sofri mais com ele, já sofri menos, assim. E já passei por experiências diversas, assim. E com o tempo, estou aprendendo a desapegar e deixar cada vez mais e entender que isso que mas eu nunca estive num processo coletivo, assim, né? Porque eu também sou jornalista, escrevo roteiro, também faço outras coisas. Nunca consegui ter um grupo e estar num processo ali de cena. Eu sempre fui uma dramaturga de gabinete, assim. Estou falando isso sem Eu não drama. gosto desse termo, sabia, né? Um pouquinho pejorativo, né? Quando Eu falam isso, sei. não, Não, eu tô né? dizendo assim, porque colocam como pejorativo, mas eu digo, É, né, né? que A é gente tem que assim que eu achar um outro trabalho. termo, Silvia. A gente tem que, acho que, achar um outro termo, aí vamos Temos que pensar achar nisso. outro termo. Me ajuda, Paula, porque assim, eu posso dizer que eu sempre trabalhei desse modo, eu escrevi e entreguei o texto. Então, não sei qual termo usar para isso, mas... E claro que depois que ia para o ensaio, e dependendo da abertura que eu tinha mais ou menos com quem estava dirigindo, fazendo, atuando, eu conseguia ser mais presente, mas nunca muito presente. Sim, conseguia em alguns momentos falar, olha, vou mudar isso, porque eu percebi que isso não é legal, a pessoa me trazia assim, não está funcionando isso. Por favor, outro dia o Emerson me trouxe, olha, essa cena aqui não rolou. E aí mudei, sabe? Assim, então, assim, claro que existe essa troca e me ensina demais. Ela me ensina demais. Eu só tô dizendo que eu nunca consegui estar tá em cena e fazendo em cena, escrevendo junto, assim, ao mesmo tempo. Eu sempre... no sentido de que é muito prazeroso para mim, sempre foi até hoje, esse momento solitário, de solidão e de feroz solidão, mas de feroz liberdade, que é o único momento de liberdade que eu tenho na minha vida, que é sentar diante de um computador e escrever. Eu sei que é utópico, eu sei que é um instante, eu sei que não dura, mas até hoje foi assim. Então eu acabei escrevendo desse modo, foi como aconteceu para mim, assim. Peço desculpas aos que acham que não é assim que se faz dramaturgia, mas, enfim, né? Desculpa aí, tô infringindo. Acho que tá dando certo, hein? Veja bem. Ó, eu acho que é bonito isso também, da gente poder pensar nessa miríade aí, ver essa palavra na minha cabeça bonita aqui, de possibilidades, né? Uma coisa não faz mal para outra, digamos, né? Não tira a potência, enfim, são várias formas, não tem errado. Eu acho que isso que é bonito, Exato. da gente poder dizer, né? E fazer, na verdade. O Cal tá dizendo, gosto de rubricas como quem gosta de arroz. Entendi essa analogia. Nossa, eu amo arroz. Eu também amo arroz, às vezes como arroz puro. Ó, Eu o Ellen também. Barros. Excelente conversa, parabéns, Paula, pela convidada. Aprendendo muito. Ó, me dando parabéns por você. Opa, A obrigada. Bárbara Rocha, não sou do teatro, estou adorando a live. Que Luapro, Silvinha maravilhosa. A Bárbara Rocha, desapego. O dramaturgo tem que ser um desapegado, é um Tem. processo, como a Silvinha está dizendo aqui. A Maria Júlia Pinheiro, Silvinha, você sempre quer ter diretoras e atrizes que te entendem tanto, no sentido de que você trabalha com elas há anos e que esse tônus está lá nas montagens. Te ajudou a afinar esse seu humor? Você falou que Sim, não tem um grupo, mas são é, sempre pessoas, né? é. É um grupo, ainda que você talvez tenha dito que não fica lá escrevendo no ensaio e tal, mas quase sempre são as mesmas pessoas, né? Ou pelo menos vários trabalhos com pessoas Sim, as mesmas. sim, acabou acontecendo muito, trabalhei muito com pessoas
com quem eu pude dialogar e que tem uma afinidade artística também. Eu acho muito importante também a gente de buscar isso, assim, né? De perceber que... E ter liberdade para dizer, olha, se, por exemplo, neste Mundo Louco, nessa Noite Brilhante, tinha uma coisa assim, gente, não pode... Não, vai ficar ruim se a gente levar pro melodrama, se a gente chorar aqui nessa cena, sabe? Então, ter liberdade de poder falar isso para elas, né? Foi muito importante para a Yara, para a Débora, para o Gabriel Fontes Paiva, que dirigiu, para eles estar em cena e falar, olha, que bom que eu tive liberdade para dizer isso, que bom que eles me perguntaram e eles quiseram saber, sabe? Assim, de pessoas que se interessam e falam assim, olha, como que foi que nasceu isso? Que pulsão motivou isso? E isso alimentá-los e a partir daí eles fazerem a própria pesquisa e explodirem os significados a partir do próprio repertório, dos próprios significados, imagens, mas ter essa ponte de diálogo eu acho muito importante, né? Mas essa coisa de entender como se dá... isso foi uma coisa que, que o Antunes me ensinou, Marici Salomão também me ensinou, e que eu tento levar para o encontro. Falo sala de aula de novo, porque eu não consigo fugir dessa fala para explicar mais coisa, mas para o núcleo de dramaturgia do SESI, por exemplo, assim, que a Marici sempre falou disso e construiu isso de uma forma magnífica, que é esse lugar da singularidade, né? Que tem a ver com a obsessão que eu falei para o Michel. Você defender, acreditar nas suas obsessões. E as suas obsessões te conduzem a encontrar a sua singularidade. Eu acho que um bom curso de escrita te ajuda e te conduz na sua própria caligrafia, na sua singularidade. Eu acho isso muito importante. E não ficar falando, assim que se escreve, assim que se faz, sua voz tem que ser essa. Não. Eu acho que você dá muito repertório, muito, 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 e a partir daquele substrato profundo, você fala, a minha caligrafia é essa, a minha voz é essa, a minha obsessão é essa, e conseguir. E assim, fiquei muito orgulhosa de ver ontem, a gente teve a última reunião do Núcleo SESI, e de ler os textos e falar, puxa, cada um é muito diferente do outro. A gente tem desde modos híbridos, dramáticos, mas que são dramáticos em um lugar já diferente, até autoficção performativa, sei lá. A gente tem lugares muito diferentes e que dialogam muito com a pulsão de cada um. E eu acho que é fácil falar essa palavra, singularidade, mas é muito difícil o caminho para encontrá-la. E é uma busca perene, perpétua e infinita, que não termina nunca. Achar a sua voz é o trabalho de uma vida, né? Até porque vai mudando, né, Silvinho? Ó, muito bom, a gente está no finzinho aqui, só porque o Lula Pro, dramaturga de entrega solitária, bonito. Maria Júlia está dizendo, não sei se a minha pergunta ficou clara, risos, mas que sua feroz solidão pôde ser aflorada, já que no coletivo o que você estava pensando se materializou. Exatamente isso que ela acabou de falar, ficou clara a sua pergunta lá, lógico. O Carl agradeceu aqui. A Cláudia Ferraz, gosto das imagens que ela usa para conceituar. Ótimas, a Silvinha. Diga tudo, bom dia, Silvio Paulo. Admiro seus textos. Perdi o começo. Não sei se você falou com a ideia que originou mantenha fora do alcance das crianças, né? Acho que é isso. Do bebê, fora do bebê. E quais as suas maiores influências na dramaturgia? Olha, gente, tem muita coisa aqui, não vai dar, porque a gente tá, 5 minutinhos do fim. Mas bom. Acho que você pode talvez falar quais são as influências. Quem tá falando é o Diga Tudo. Aqui é isso. E a gente está nos 5 minutinhos finais. Então, se você quiser falar um pouco dessa. Eu falei para você, lá, não sei se eu vou saber. Tava nervosa, fica nervoso, né, gente? Falar. Mas assim, o Mantenha, para falar sobre o Mantenha, né, das referências, é isso? Eu acho que você pode falar um pouco dessas referências, acho que ele quer saber um pouco da dramaturgia em geral. E ele quer saber como se originou, tem que ser meio rapidinho. Eu acho que eu tenho, estou até tentando elaborar isso. Depois queria pedir sua ajuda, Paulo. Eu estou tentando pensar um mestrado, um projeto. Eu quero pedir uns conselhos para vocês. Mas com o tempo eu percebi que as coisas que eu escrevia tinham muito a ver com a ideia de delírio. Delírio que para mim é igual a lucidez extrema. E desde o início
eu me interessei e o que me formou, sobretudo, formou intimamente, né? Claro que eu li todo tipo de coisa, mas o que me formou intimamente, a minha singularidade como escrita, eu acho que eu posso dizer que tem a ver com o teatro do absurdo. Quando eu li Esperando Godot a primeira vez, eu tive um choque estético. Eu fiquei, tipo, 3 dias paralisados em choque. Eu lembro de pensar, mas pode escrever assim? Eu tinha 20 anos, sei lá. Eu estava fazendo curso de teatro lá atrás, né? E aquilo me chocou. E a partir daí eu entendi que eu acho que perceber o que choca a gente, o que choca esteticamente a gente, é um bom jeito da gente também encontrar a singularidade da gente, né? Assim, para escrever, para qualquer obra, né? Independente da escrita. E daí, outra coisa, o realismo fantástico também eu já cheguei a adaptar Murilo Rubião para o teatro. São literaturas que me formaram mesmo, intimamente. E com o tempo eu percebi que as personagens que eu escrevia estavam sempre nesse lugar extremo, que é um lugar que leva esse lugar um pouco de fala delirante, fala em fluxo, que me interessa muito. E eu estou tentando elaborar isso agora, que é um lugar de estranhamento mesmo, de estranhamento, que são personagens que de repente olham para a realidade e não cabem mais nela, né? Estamos num momento bom para isso, né, Silvia? Agora eu estou me sentindo assim uma personagem, praticamente. Não, e se a gente fosse escrever sobre o que está acontecendo, né, Paula? Ia ser caricato. Ia ser caricato. Nossas loucuras ficaram poucas perto disso. Gente, tem mais gente perguntando aqui, não vai dar tempo de pôr, depois vocês podem talvez entrar em contato com a Silvinha. Quero te agradecer e nesse finalzinho pedir para você dizer se tem peças suas, enfim, eu sei que tem coisas também publicadas para as pessoas lerem, se tem coisas que dá para a gente ver, coisas para estrear, algum lugar que dê para ver suas obras e algo para você indicar para a gente, sei lá, ler, ver, ouvir o que você quiser aí nesse momento que a gente está passando. Eu vou fazer a propaganda aqui da minha peça que está em cartaz, que foi escrita como monólogo, mas acabou virando um experimento híbrido aí de cinema-teatro, que chama A Árvore, que está em cartaz na programação online do Teatro FAAP. A Quintanilha, que fez tô vendo aqui a Maria Quintanilha, maravilhosa, fez uma ilustração, uma animação maravilhosa para a peça. Queria agradecer publicamente a Maria, com a direção da Esther Lacava, maravilhosa, João Weiner, a atuação da Alessandra Negrini, produção Gabriel Fontes Paiva. Então, queria agradecer a todos eles e convidar vocês. Está na programação online do Teatro FAAP, vai até abril. E para você entrar, tem que entrar pela plataforma Tudus, tudus.com.br. Então, convido todo mundo, sexta, sábado, 20 horas, domingo, 19. E que mais que eu tenho que falar? Que você pediu? Tem textos seus também publicados, né? Para as pessoas poderem ler. E se Paula, não sei se tem coisa essa é uma grande dificuldade que eu tenho, não sei, assim, dificuldade de publicar. É muito difícil publicar dramaturgia, quem faz sabe. Estou tentando publicar meus textos, estou num processo aí, conversando com a Javali, editora. Oxalá consiga publicar ano que vem. Mas eu tenho só um texto publicado, que é pelo Centro de Pesquisa Teatral, que é o meu primeiro texto encenado, que é O Céu, 5 Minutos Antes da Tempestade, que foi encenado dentro do Centro de Pesquisa Teatral em 2008 e que está no livro Círculo de Dramaturgia, com outros textos incríveis de dramaturgos, Paulo Santoro, que a Paula conhece, Rafael Maia e Paulo Barroso, que infelizmente já faleceu, mas estão ali os textos. E aí, se você tem alguma coisa para indicar para a gente, ver, ler, ouvir. Ó, o Lula Pro tá dizendo, puxa a orelha dela, Paula, já pedi muito. Imagina, isso é um processo. Pessoa, né? Pois Lula. Lula, sou muito fã dele também, já passou pelo SESC, grande dramaturgo, um beijão para ele, gosto muito dele. Gente, eu tô lendo tanta coisa ao mesmo tempo, eu sou um tipo que lê várias coisas ao mesmo tempo. E agora eu tô muito atormentada pela ideia de ilha, sereia, porto, coisas náuticas, e tô lendo esse texto aqui, ó, que tá aqui, peguei aqui, que tá aqui do lado, chama Canções de Atormentar. Não tô conseguindo falar, que é um livro da Angélica Freitas, poeta, super incrível. E aí eu vou ler uma coisa que tem a ver um pouco com a pandemia aqui, só para terminar então, Paula, se você me permitir. Claro, lógico. Que ela fala o seguinte, quem não pode... engasguei.
Quem não pode ser marinheiro por força das circunstâncias, quem não pode viajar o mundo dentro de embarcações, deve imediatamente contemplar a ideia de virar sereia. Então, é para a gente que não está podendo partir em grandes embarcações, que a gente contemple essa ideia de virar uma sereia, de delirar um pouco, pelo menos, para conseguir lidar com essa realidade que está tão difícil de encarar, né? Muito bom. Obrigada, viu? Muito bom Eu conversar que com você. agradeço. Adorei, Falei que foi ia ser uma honra rápido. para mim estar com você. Quero agradecer todo mundo, meus amigos que vieram aí, estão vendo aqui, agradecer, mandar um beijo. Tá bom, tem gente chegando agora, o Vinícius Aguiar está perguntando do que a gente está falando. A gente está falando um pouco dessa visão maravilhosa aqui, muito instigante da Silvinha sobre dramaturgia escrita. Daqui a pouquinho já fica lá, salvo no meu feed, daqui 2 minutinhos já está lá, vocês podem ver desde o começo, tá bom? Agora está todo mundo pondo aqui, Júnior Figueiredo está dando umas carinhas felizes, Osmar, PSJ foi ótimo, Lula Pro maravilhosa, obrigada Silvia e Paula. É isso aí, gente. Obrigada a vocês por terem vindo, por terem participado. Obrigada, Silvinha. Amanhã, 11 da manhã, continuamos por aqui nossas conversas. Tchau. Combinado. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.